uma das medidas que são extremamente contraditórias, anunciadas recentemente no governo interino, que é de abrir as empresas de aviação, empresas aéreas, para capital 100% estrangeiro. Isso aí é uma medida também que vai na contramão do mundo inteiro fazendo riscos, né, professor? Quais são eles? Há determinados setores, são chamados setores estratégicos, e que nenhum país do mundo entrega a capitais internacionais. Tem sido contornado em alguns lugares, graças ao fenômeno da globalização, quando você cria fronteiras nacionais ampliadas, que é o caso da União Europeia. Então você destrói a fronteira de cada país e você cria que engloba vários países juntos. Mas, por outro lado, professor, não existe um investimento, havendo investimento, há mais oportunidade de trabalho. Então, por outro lado, as privatizações, no caso como esse, elas não seriam benéficas, salutares? O problema é que nem sempre isso é verdade, não é? Quer dizer, tanto o capital estrangeiro pode vir investir, como os capitais existentes podem investir do mesmo jeito. Esse problema de capitais não é um problema do mundo de hoje. O problema do mundo de hoje é excesso de capitais. O mundo está afogado por dinheiro. O dinheiro está disponível e o desespero é precisamente esse. É por isso que está havendo essa onda toda de se privatizar e entregar, porque os empresários internacionais estão com dinheiro e não sabem onde colocar esse dinheiro. O governador Ricardo Coutinho esteve em Brasília, junto com governadores do Nordeste, com outros governadores do país inteiro, para tentar uma repactuação das dívidas públicas com o governo. Há quem defendesse que a forma de cálculo dos juros, que hoje é juros compostos, fosse transferida, fosse alterada para juros simples. Ricardo Coutinho, nosso governador, disse que não quer isso, porque a intenção dele não é quebrar a União, mas ele queria um prazo maior, dependendo da dívida, para 10 anos, por exemplo, no caso do BNDES, para 20 anos de outras contas, de outras dívidas públicas. Que foi que os governadores conseguiram, carência apenas. Eles não conseguiram esse prazo tão dilatado, mas conseguiram uma carência para começar a pagar em dezembro, e aí depois disso o pagamento gradativo até chegar à parcela cheia depois de 1 ano e meio. Aí disseram que o governo aí iria perder R$6 com essa medida. Mas uma das contrapartidas dessa com o senhor, nesse assunto, é a questão da privatização das empresas estatais. Isso foi uma das contrapartidas para que a União pudesse dar esse prazo, essa carência. A gente tem uma coisa muito semelhante com o que aconteceu, por exemplo, de 90 a 92 no governo Collor, de 92 a 94 no governo de Itamar Franco, interino também, na época ele era vice do PMDB e acabou assumindo, e depois, mais tarde, de 95 a 2002, com o governo Fernando Henrique Cardoso, que até surgiu nessa época do governo Fernando Henrique, a história da privataria tucana. E aí eu volto a questionar ao senhor, qual o lado positivo, qual o lado negativo disso, porque a gente percebe aí que existe uma oportunidade para encolher os estados. Quando as empresas pressionam os governos para que privatizem determinados tipos de atividade, ou serviços ou companhias, as empresas privadas estão querendo ganhar dinheiro. Isso significa que essa atividade é uma atividade rentável. Quando se diz que as empresas estão falidas, etc., isso é incompetência dos políticos. Então, isso é uma declaração. Quando os próprios políticos resolvem privatizar as empresas que podem ser rentáveis... olha, já não está conseguindo exatamente. Isso é uma declaração de incompetência pessoal. Agora tem o seguinte que a gente também. deveria fazer era corrê-los todos. Se vocês são incompetentes, não se candidatem. Porque o problema é que se candidatam e são eleitos. Esse é a nossa desgraça. Agora, essa história de privataria, por exemplo, aconteceu com a Vale. Disseram que a Vale estava quebrada, venderam a Vale por uma pichincha e poucos meses depois a Vale já valia milhões. Então, é isso mais ou menos que dizem que querem fazer com a Petrobras. Dizem que a Petrobras está falindo, mas a Petrobras é uma das empresas mais promissoras de toda a América Latina. E aí o que algumas pessoas acabam criticando é exatamente isso. Querem sucatear para vender barato e depois ela volta a dar lucros com força. Exatamente, quer dizer, essa cambada que está aí, né, infelizmente, essa é a palavra que a gente pode utilizar, de incompetência e de rapinagem, eles levam as empresas estatais à falência. Se a gente utilizar isso como argumento para dizer que a empresa deve ser privatizada, isso não é argumento. O argumento devia ser o contrário. Vamos tirar aí esse pessoal que é incompetente, porque as empresas são lucrativas. Se elas não tem que começar a acordar para isso. Se elas não fossem, os empresários, os capitalistas não queriam. É uma coisa que preocupa bastante é que existe um projeto de terceirização hoje, porque estão querendo terceirizar as atividades fins
E isso torna as relações trabalhistas muito mais frágeis, porque a gente tem que lembrar que nessa relação trabalhista o trabalhador está sempre do lado mais fraco. E aí, isso é uma coisa que precisa ser extremamente discutida, até porque com a questão das privatizações, isso pode, enfim, vir a ocorrer, né? Deixar esse laço muito mais tênue. Agora eu queria convidar o senhor para assistir uma outra reportagem com a gente, também falando de economia, mas que esse assunto interessa muito a você. É o seguinte, que o Brasil vive essa crise toda financeira, econômica, a gente sabe, a gente vem falando isso e sentindo isso no bolso. E essa crise vem interferindo em vários setores da economia brasileira. A construção civil é um desses setores. Por um bom tempo, a procura por imóveis na Paraíba deu uma parada, ficou meio que estagnada, depois voltou a crescer, agora ela está ali meio que no limbo. Construtores dizem que essa é a hora de investir porque há muitas promoções. Mas será que é verdade? Vamos acompanhar na reportagem. Há 4 anos, Carlos trabalha como construtor em obras de médio porte. De 2015 para 2016, sentiu a retração do setor. E se construir está difícil, reformar não fica atrás. No ano passado, elas eram frequentes. Esse ano, ele ainda não fez nenhuma. Ele está mais lento.